Hello, hello, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu e do nosso canal de Frente com a Maia. Já vou pedindo não, meus amores. Eu vou implorando como sempre, viu? Curtam, comentam, compartilham. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que tudo isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, viu, meus amores? E para quem não gosta de comentar, deixa pelo menos um coraçãozinho, que isso é muito importante para o crescimento do canal, viu, meus amores? E eu vou deixar aqui também o número de um Pix, para quem puder e quem quiser ajudar, será muito bem-vindo. Quem não puder, meus amores, basta curtir, comentar, compartilhar, enfim, fazer todos os babados para o nosso canal crescer cada dia mais. E o vídeo de hoje é um vídeo muito babado, muito babado. O lugar que eu mais sofri preconceito é o tema do vídeo. Gente, eu acho que para toda mulher trans, toda travesti, o lugar que nós sofremos mais preconceito é, no meu caso, né? E que eu vejo muitas meninas relatando, é a escola. Gente, como eu sofri quando eu estudava. Porque assim, gente, eu sempre fui uma bicha afetada. Eu sempre fui afeminada. Sempre. Então, assim, até meus 9 anos, mais ou menos, eu fiz até a sétima série, tá, gente? Eu não tenho muito estudo. Até meus 9 anos, mais ou menos, eu não sofria tanto preconceito na escola. Mas os 10, 11, 12, 13 anos, foi barra. Foi muito preconceito, principalmente com 12 para 13 anos. Porque eu já sofria tanto em casa, pelo meu pai. Então, assim, era um ambiente completamente pesado, né? Porque ele me batia, vocês sabem da história toda, que eu sofria com meu pai. E eu fui uma criança, gente, que eu sempre gostei de estudar. Sempre. Eu sempre fui muito estudiosa. É tanto que eu fui representante de classe várias e várias vezes, vários e vários anos. Então, assim, a minha letra era linda. Eu lembro que eu amava fichário, né? Eu via as meninas com fichário, só que eu não podia ter fichário, né? Porque fichário era coisa de menina. E aí eu me lembro que o primeiro salário que a minha mãe ganhou fazendo faxina, ela me deu um fichário. Não era rosa, que eu queria rosa. Mas ela me deu um fichário lilás. E aí ela falou assim: coloca dentro de uma pasta preta pro seu pai não ver, porque se seu pai ver, ele vai te bater. Então, assim, eu não me esqueço dessa cena. Dela chegando com esse fichário e me dando, com aquelas folhas todas coloridas. Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Só que no colégio, gente, para nós, mulheres trans, travesti, é um ambiente muito complicado, porque não tem como a gente fingir uma coisa que a gente não é. Então, assim, com 12, 13 anos, eu toquei o F. Eu falei, quer saber? Estão me chamando de viadinho, de bichinha? Eu sou mesmo, com muito orgulho, sou bichinha, sou viadinho. E é impressionante, conforme a gente fala isso, parece que eles param de implicar com a gente. É impressionante. Mas eu apanhei muito no colégio, muito. Da parte dos professores, meus amores, eu não sofri preconceito, não. Não, teve sim. O professor Marcos, que era o professor de educação física, que eu odiava fazer educação física. Odiava, gente, odiava. Quando ela era. As aulas era prática, eu odiava, porque tinha que se misturar com os meninos, tinha que jogar futebol. E eu odiava. Eu tinha um ódio. E ele pegava no meu pé porque ele era aqueles homens preconceituosos, né? Que tem. Só que na teoria, quando era escrito, eu sempre passava, sempre. Só que assim, eu reprovei por conta dessa implicância dele comigo, né? Que ele era uma implicância. Foi o único professor, porque minha professora Danusa de português, maravilhosa, professora Isabel de história, sabe? Professor Carlos de matemática, também maravilhoso. Então, assim, eu sofri bastante preconceito porque os meninos eram covardes, né? Eles iam de dois e na saída, sempre na saída. E tipo assim, gente, eles me batiam, me empurravam.
na hora de buscar o lanche. E tipo assim, algumas, algumas fases que eu me lembro, eu pedia pro professor para mim ir no banheiro. Só que eu sempre gostava de pedir para ir no banheiro quando a escola ainda estava em aula, né? Pra quê? Pra não encher o banheiro de meninos, porque eu morria de medo do que poderia acontecer ali, de apanhar, de sofrer agressão. Então, assim, muitas e muitas vezes eu segurei xixi. Eu tive umas duas infecções urinárias, porque eu segurava xixi porque eu não queria pedir para ir no banheiro, porque eu tinha vergonha, tinha medo do que ia acontecer ali comigo. Porque, assim, os meninos são muito covardes. E, assim, gente, nessa escola que eu estudei, que é aqui onde eu moro, que é a escola Professor José Edson André, é uma escola, assim, bacana, era próxima de casa, mas, assim, os meninos sempre na saída era surra. E eles vinham de dois, três, entendeu? E eu me lembro muito bem, era o doutor Fred e o doutor Júlio César, esses dois. Sempre me batiam, sempre. E eu sempre fui a primeira, a única bichinha da escola, né? A única. A se assumir, a falar mesmo que eu sou bichinha, que eu era viadinho. E assim, tinha outros que depois que eu saí da escola se assumiram, né? Que foram o Eric, que era filho de pastor, né? Que depois desmunhecou assim totalmente. O Pedro Henrique. Nossa, o Pedro Henrique, quando ele desaflorou, foi babado. O Pedro também se assumiu depois. Isso eu fiquei sabendo anos depois, né? Depois que eu já tinha ido embora daqui, que eu já estava na vida de PG. É... Deixa eu ver quem mais. É, foram esses que se assumiram depois que eu fiquei sabendo. Mas assim, na minha época mesmo, era só eu que botava a cara, que se assumia, que não tava nem aí. E às vezes eu fico pensando assim, gente, talvez se eu não tivesse sofrido tanto preconceito na escola, eu poderia ter terminado meus estudos, né? Eu poderia ter seguido um caminho diferente, né, na minha vida. Não que eu reclamo de nada que eu passei, das escolhas que eu fiz, né, das histórias que eu tive que viver, que eu tive que passar para me tornar a mulher que eu me tornei hoje em dia, né, gente? Mas passa pela minha cabeça. Se eu não tivesse crescido num ambiente tão tóxico como meu pai, né? Se ele não tivesse tido tanto preconceito, tanto ódio contra mim, se ele não tivesse praticamente me expulsado de casa, se hoje em dia eu não seria uma doutora, né? Eu não seria uma médica, porque eu sempre achei admirável a profissão da área do direito, gente, sempre, sempre. Sempre achei uma profissão linda. Então, assim, se fosse para mim escolher uma profissão, eu ia escolher nessa área mesmo, na área da justiça, porque eu acho muito lindo. Eu me lembro que eu, Patrick e a minha irmã mais velha, né, a gente sempre brincava. E nas brincadeiras eu sempre era ou a professora, ou eu era a delegada. Eu sempre queria ser assim uma coisa de, como é que eu explico para vocês, gente? De autoridade, né? É engraçado isso. Então eu acho, e eu me lembro também agora de algumas coisas aqui, que quando a professora Sheila faltava, a professora Danusa faltava também às aulas, elas passavam, como eu era representante de classe, isso eu tô falando com 12, 13 anos, elas passavam para mim as tarefas, passar no quadro, escrever no quadro, passar as tarefas, anotar o nome dos meninos, que fazia a baderna. E o meu primeiro apelido foi Tia Pati. Vocês acreditam? Por causa que eles me chamavam de Tia Pati, porque eu era praticamente, ele, digamos, entre aspas, a substituta dos professores quando não estava. Porque eu era muito dedicada mesmo aos estudos. Gente, vocês não têm noção. Eu falo isso assim, passa um filme na minha cabeça,
de tudo que eu passei de positivo no colégio, que foi o estudo, né? Que foi pouco. Igual eu falei para vocês, eu estudei até a sétima série, né? Porque logo depois eu nem cheguei a concluir tudo. Eu me lembro que mais ou menos depois da metade do ano eu já não aguentava mais aquele ambiente que eu vivia com meu pai batendo em mim, minha mãe entrando no meio e tendo que me defender. E aí eu abandonei tudo, saí de casa e conheci algumas meninas trans que eu já conhecia, né? Aqui na minha cidade e no qual elas me apresentaram a vida de PG, a vida de acompanhante e me colocaram dentro da casa delas, ensinaram. Sou muito grata. Na época era cinco, né? Era eu, a Kathleen, que está viva até hoje, que tem um salão, a afinada Fernanda Cinturinha, é tanta afinada, a afinada Fernanda Negão, a afinada Gabriela, éramos em cinco. E tipo assim, me acolheram porque eu contei toda a história que eu passava com meu pai, de preconceito, de ódio, né? E assim, gente, eu acho que o ambiente escolar, para nós que somos trans, é um ambiente completamente tóxico, tóxico. E eu admiro muito as meninas que conseguem estudar, conseguem se formar, fazer sua faculdade, né? Porque não é fácil, não é fácil. Eu tiro o chapéu mesmo para elas. Porque querendo ou não, gente, a única certeza que a gente tem de um futuro melhor, e olhe lá, né? Porque às vezes até pessoas que têm estudo, que têm várias faculdades, não conseguem, às vezes, alcançar um emprego bom, bacana, né? E muitas meninas conseguem, igual a minha amiga Helena, né? Que participou aqui do meu canal, que eu fiz uma live com ela, conseguiu fazer sua faculdade, estudar, né? Não viveu a vida de PG, que infelizmente ainda é a dura e cruel realidade da maioria das meninas. Mas assim, as coisas aos poucos estão mudando, né? Estão mudando. Temos que acreditar, temos que ter pensamentos positivos, né? Hoje em dia eu acho que em questão de escolaridade para mulheres trans, eu acho que as coisas assim estão um pouquinho melhor, um pouquinho. Aquela coisa assim a passos lentos, né? E é muito bonito quando você vê uma trans que consegue terminar os seus estudos, que consegue se formar, porque querendo ou não ali, gente, elas estão quebrando uma bolha, né? Que não é só a prostituição, não é só o trabalho de cabeleireira, porque às vezes ou é cabeleireira maquiadora ou é acompanhante, né? Então assim, gente, eu queria muito ter tido o apoio do meu pai, né? Para mim poder ter terminado meus estudos, né, gente? Porque eu poderia ter tido, digamos assim, um futuro diferente, né, gente? Um futuro menos sofrido. Porque, querendo ou não, a vida que eu sofri foi uma vida bem complicada, bem sofrida, que eu não desejo para ninguém de verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Quero muito que vocês curtam, comentam, compartilham. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que tudo isso é muito importante, viu, meus amores? Deixa pelo menos um coraçãozinho para engajar o canal. Vou deixar aqui também o número de um Pix para quem quiser e quem puder ajudar o canal. Quem não puder, não tem problema. E vou deixar meu Instagram aqui também, viu? @palamaia tudo junto, Pala com 2A e Maia com 2A. E até o próximo vídeo do meu e do nosso canal De Frente com a Maia.